Foi promovida a vereador em especial fevereiro de 2011. em 2011, sendo que a gente alega que teria sido em maio de 2010, que ele teria passado a exercer essas tarefas. Então, peço vênia para discordar, né, da sentença de piso, bem como, né, da proposta de voto neste aspecto, que seja observada essa questão, bem como também, excelências, a questão da comissões de venda de seguros e serviços. A reclamada, ela nega essa redução da venda de serviços na vigência do contrato, mas ela não impugnou esse ajuste de 10% que foi feito, né, nessas comissões de venda de seguros e serviços. Então, o motivo pelo qual ela confessa, nesse sentido, essa alteração dessa comissão. Como se não bastasse também, o preposto, ele afirmou desconhecer o percentual das comissões sobre as vendas de seguros e serviços. A gente destaca que não cabe à empresa repassar esse ônus ao reclamante, sendo que ela não especificou isso, né? Ela não impugnou especificamente esse percentual, essa alteração desse percentual, e sequer também trouxe aos autos qualquer documentação que pudesse comprovar por ela, né, o que foi alegado por ela em contestação. Cabe destacar ainda também, excelência, que o perito, né, nomeado pelo juízo, ele afirma que a defesa não aponta motivos e documentos que contrariam as alegações do reclamante. Então, a gente pede para que seja reformada a sentença também neste aspecto, e se não for este o entendimento de vossas excelências, que seja observado a apuração de diferenças de comissões que foi estabelecido pelo perito, que ele conseguiu estabelecer uma diferença de comissões com base nos poucos documentos que foram juntados pela reclamada. É o que se pede e se espera. Obrigada pela atenção de todos. Doutor, a palavra. Boa tarde, excelências. A proposta de voto do relator atende à pretensão da reclamada. Só queria um esclarecimento, doutor Zebende, em relação às horas extras. Os cartões foram validados ou... Só ver. Foram validados. Foram validados, né? Aliás, isso aqui para todos os casos da Magazine Luiza, cartões são bons. Exatamente. Seria foram validados. A nossa ressalva aqui, mas atende à pretensão. Foi excluído a adição das horas. Muito obrigado. Doutor Zebende, alguma... Eu vou só os dois pontos que a doutora abordou aqui. A questão da diferença salarial de vendedor líder, a reclamada, ela disse sim que houve alteração em fevereiro de 2011. E o reclamante falou que é em maio de 2010. A ficha de registro informa que a promoção ocorreu em fevereiro de 2011. Eu analisei os contra-cheques aqui e não houve redução salarial nesse período. Houve até uma majoração. De 600 ou 700 reais de janeiro para fevereiro. E a questão do seguro, da venda de seguros, ele afirma que houve uma redução de 10% para 6,5%. A reclamada se defendeu alegando que as comissões foram pagas corretamente. A prova técnica, ela não afastou a redução do percentual das comissões sobre serviços do serviço. O perito, na verdade, ele não esclareceu qual a percentagem paga reclamante sobre os seguros por ele vendidos. Ele apurou as diferenças de comissões baseando-se exclusivamente na narrativa do autor. Ele não teve nenhum outro ponto que ele se apegou para dar essas comissões. Então, eu entendi aqui que a mera declaração do preposto de que não sabe se houve alteração no percentual de comissões, não ampara a condenação apenas com base nisso, porque não se mostra razoável, que não vai de encontro ao conjunto probatório aqui. Não há prova de que houve redução no percentagem. Isso aqui tinha que ser provado pelo reclamante, porque a empresa ela apresenta uma série de requisitos para pagamento de comissões. Eu não acredito que ela mesma vai burlar um regulamento que ela mesma instituiu, né? Então, teria que ser provado de forma cabal aqui. Eu entendi que não foi provado. Por isso eu estou mantendo a sentença nesses dois aspectos. Pois não. Eu, data vênia da brilhante sustentação, eu repito de sempre. Política de remuneração que está Tem documento nos autos, o processo tem que examinar a prova documental. Aqui também passou lá de vários aspectos da prova documental, só testemunho, não tem jeito. Testemunho, perícia, faz Eu não perícia, concordo com esse método de julgamento, aliás, nem método. Sabe? E a sentença deferiu, não deferiu, eu estou mantendo. Eu, data vênia, eu da sustentação acompanho o relator. Doutora Maristela.
Eu tenho só uma pequena divergência aqui, deixa eu achar. Eu até vi que essa questão aqui do estorno de vendas, que eu acho que, na verdade, essas vendas não existiram. Então, nesse aspecto, é que eu divirjo é só. Então, prevalece o voto do relator, doutor José Bente, vencida parcialmente a desembargadora Maristela quanto ao Estado. Próximo é o processo número 31 da pauta. Nesse processo há uma inscrição para sustentação oral à distância originária do Foro de Uberlândia. É no RO número 10.892.95/2018. O recorrente é Wesley de Souza Rodrigues e recorrida RD Central de Eventos Eireli ME. Inscritos para a sustentação oral, os doutores Fernando Souza Lélio Júnior, pelo recorrente Wesley, e o doutor Lucas, à distância, o doutor Lucas Guimarães e Silva, pela recorrida RD Central, está presente. Nesse processo, há uma suspeição do doutor João Bosco e voto do doutor Rodrigo Bueno. 31 da pauta. Relator. Eu estou conhecendo e negando o provimento. Doutor Fernando. Pois não, excelência. O senhor está com a palavra. Mas ele é pelo reclamante, né? O senhor é o reclamante. Pelo reclamante. Reclamante, excelência. Sim, o senhor está com a palavra. Bom dia, excelências. Cumprimento a todos na pessoa do vice-presidente, aos demais membros dessa turma. Excelências, o caso aqui é de valoração da prova. Este reclamante ele pede vínculo empregatício com a empresa ré e das provas existentes nos autos, vossas excelências vão reparar que só foi possibilitada, só foi através de testemunhas. A única testemunha dos autos é a testemunha do reclamante e fica evidenciado pela prova testemunhal do reclamante que havia sim a subordinação e todos os demais requisitos para a formação do vínculo empregatício, excelências. A natureza da atividade da reclamada de eventos, por si só, não pode descaracterizar que essa empresa tenha e forme vínculos empregatícios tal qual formou com o reclamante, excelências. Evidentemente que pela natureza da atividade desenvolvida, não havia, de fato, eventos todos os dias. E, em razão disso, esporadicamente, nas oportunidades de eventos, e também às quintas-feiras, como ficou comprovado nos autos, entre 2 a 3 vezes por semana, o reclamante fazia o seu trabalho em prol da reclamada. Então, excelências, isso deixa muito claro que a natureza era não eventual, que havia subordinação. O depoimento da própria reclamante, também do preposto, nada confirma em prol da reclamada, excelências. E a prova dos autos, portanto, a única existente, faz prova a favor do obreiro e não o contrário. Com essa questão do vínculo, por consequência, atrás-se aí todos os demais consectários pedidos, os reflexos, a incidência do vínculo no FGTS, mais 40%, não foi depositado, férias mais 1/3, 13º salário, e além disso há pedidos no recurso de horas extras. Pelos depoimentos havidos ali na instrução, ficou muito claro e evidente que o reclamante tinha de 10 a 15 minutos para se alimentar, seja no lanche, seja na janta, quando era fornecido. Tempo esse insuficiente e incondizente com o artigo 71 da CLT, excelências. Então, peço vênia do voto do brilhante relator para que seja dado provimento ao recurso ordinário obreiro em todos os seus pleitos. É como sustento, excelências. Doutor? Sim. Considerando que o voto do brilhante relator atende a nossa pretensão, eu aguardarei algum voto divergente, se os senhores me permitirem. Pois não. Doutor Rodrigo? Estou de acordo. Doutora Maristela? De acordo. Prevalece, portanto, o voto do relator. Doutor, pela ordem só, também parabenizar o doutor João Bosco pelo trabalho. As várias vezes que estive aqui nessa tribuna, sempre aprendi com o senhor, muito honrado com as lições que o senhor me deu aqui. Eu sou professor universitário, já ministrei Direito do Trabalho,
prezo o processo e a prova. E mais uma vez aqui hoje, por 3 ou 4 vezes, o senhor valorou a prova produzida nos autos. Inclusive nestes, né, que agora provado, o motivo que não tivemos testemunha, porque eu dispensei as minhas, porque entendi que a testemunha do colega já constituía a prova que eu precisava. E assim foi. Então, parabéns pela brilhante carreira e muito obrigado pelos ensinamentos. Fico honrado por essas oportunidades que o senhor concedeu. Eu que agradeço. Sucesso, Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, eu agradeço a Vossa Excelência pela generosidade das palavras e vamos adiante. Vamos adiante. Tem um processo à distância também, mas é da pauta da desembargadora Maristela. Vou aproveitar que o advogado, o doutor Fernando, está no ar. É no processo número 12. No processo número 12 da pauta e no AP número 10.585/65/2015, agravantes Tempo Serviço Limitado e outros, e também Ana Alice Ferreira Santos Evangelista. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Fernando Souza Lélio Júnior, pela agravante Ana Alice, 12 da pauta. Do Ministério Público também. É a próxima. Doutor Eduardo. Eu conheço os agravos de petição no mérito do provimento das executadas para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial com consequente extinção da presente execução. Fica prejudicado o exame do agravo de petição interposto pelo exequente. Não incidem custas processuais de aplicação da Instrução Normativa 1/2002 deste regional. Doutor Fernando, o senhor está com a palavra. Pois não, Excelência. Obrigado, Excelência. Excelências, o caso aqui, nos autos tem agravo de petição do autor, versando sobre a liberação do crédito em controvérsia, IPCA e diferenças salariais no período de licença e enfermidade, decorrência do enquadramento como bancário que essa autora teve. E o agravo de petição patronal pedia a inexigibilidade do título, pelo voto da relatora foi dado. Excelências, o caso aqui ele é muito simples e, graças a Deus, já vem sido reconhecido por outras turmas deste egrégio tribunal, que seria justamente a observância não pura e simplesmente da certidão de trânsito em julgado do processo como o único meio para se ter a exigibilidade ou inexigibilidade do título com base no julgamento do Supremo, na DPF 324 e no RE 958-252. Eu digo, Excelências, que o que deve ser observado nestes autos é, sim, no aspecto da licitude, a DPF 324, só que há coisa julgada. E a coisa julgada deste próprio tribunal, da própria nona turma, pela ilicitude da terceirização. E o processo acabou vindo à execução, Excelências. E o que se discute agora é a possibilidade de retroação da data do trânsito em julgado para a data da última decisão meritória. O que eu quero dizer é o seguinte, Excelências, o acórdão regional, deste egrégio tribunal regional, é de 20/7/2016. Foi a última decisão meritória do processo, ou seja, a última decisão que falou sobre o tema terceirização. Depois disso, Excelências, todos os recursos manejados pelas reclamadas, recurso de revista patronal, denegado pelo tribunal, não foi nem conhecido, em 6/2/2017. Agravo de instrumento patronal, denegado por ausência de requisitos também no TST, em 25/10/2017. Depois disso, Excelências, a reclamada Callink fez recurso extraordinário e aí sim essa decisão de não recebimento do recurso extraordinário veio posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. Em situações tais, Excelências, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é imperativa. Eu vou citar aqui acórdão recente em processo de patrocinado pelo nosso escritório, da 7ª turma deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, que eu sei que não vincula as outras turmas, mas já temos a 2ª turma, temos outras turmas assim julgando, onde citam a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal a respeito da retroação da data do trânsito em julgado. Neste acórdão, depois eu vou citar o número, abre-se aspas.
decidiu o STF que o recurso de natureza extraordinária inadmissível, isto é, que teve o segmento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada. O ministro Luiz Roberto Barroso, em julgamento relativo à matéria, registrou um agravo de instrumento em recurso de revista com repercussão geral, número 689.503, ser pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível ou inadmitido na origem não impede a formação da coisa julgada. E aí vem a 7ª turma com base na jurisprudência do Supremo e conclui: no presente vício de admissibilidade do recurso goza de efeito ex tunc, a fim de evitar que se privilegie a recorrente que maneja recurso sabidamente inadmissível. Excelências, esse processo, só para não ficar sem a citação, patrocinado pelo nosso escritório, é o 0011-643-5316-503-0173. O que se diz ali, Excelências, é justamente o que acontece nesse caso. Depois do acórdão desta 9ª turma na fase de conhecimento, que manteve a ilicitude da terceirização, todos os recursos foram negados seguimento por ausência de pressuposto processual. E o recurso extraordinário manejado foi o único recurso interposto depois da decisão do Supremo. É justamente o que o STF falou nesse agravo de instrumento que eu citei. Nesse tipo de situação, a data retroage, porque o recurso é de natureza extraordinária e manifestamente incabível. Então, Excelências, eu peço vênia do voto da brilhante relatora para que seja reconhecido que esse recurso extraordinário foi manifestamente incabível e fazendo com que a data do trânsito em julgado, então, seja a data da última decisão meritória do processo, que aconteceu em 2016, muito antes da decisão do Supremo. É como sustento e peço vênia do voto da relatora, Excelências. Eu louvo o esforço do doutor nessa defesa dessa tese, mas ele não poderia nem promover execução definitiva pendente agravo de instrumento. Então, não tem jeito. A decisão transitou em julgado em 14 de maio de 2019. Meu entendimento aqui é o contrário do que foi adotado pela decisão agravada. Doutor Rodrigo. De acordo, Eu também estou de acordo. Prevalece, portanto, o voto da relatora. O processo agora do Sim, retornando à sessão de 9h05, em que é um único processo, de relatoria do Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno. É o RO número 11.058/10/2016, recorrentes ao Ministério Público do Trabalho e Indústria Nucleares do Brasil S.A. INBE, recorrentes os mesmos, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, inscrito para a sustentação oral, Dr. Eduardo Maia Botelho, pelo Ministério Público do Trabalho. relator. Senhor presidente, só um segundinho aqui que eu estou abrindo a pasta aqui. Está demorando. Abre. Senhor presidente, estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, eu estou dando provimento ao recurso da primeira ré INB, que também aproveita a litisconsórcio, que nem Comissão Nacional de Energia Nuclear, nos termos do artigo 1005 do CPC, para a. Absolver a primeira reclamada das condenações às tutelas inibitórias, obrigações de fazer, de abster-se do consentimento, permissão, a operação ou manutenção ou inspeção ou demais intervenções e maquinários do setor de descontaminação de equipamentos de proteção para o trabalhador que não seja habilitado, ou qualificado, ou capacitado, ou autorizado para esse fim, em conformidade ao disposto no item 12.135 da NR 12, e de tomar todas as providências possíveis e necessárias para que as atividades, processos e operações que envolvam a coleta, condicionamento, armazenamento, tratamento e encaminhamento à disposição final dos resíduos radioativos sejam realizados consoante as normas de segurança da Comissão Nacional de Energia Nuclear e itens da NR 22 e NR 25 aplicáveis ao caso. Ainda, absolver a segunda ré, que nem da tutela inibitória, obrigações de fazer de quando houver processo de operações que envolvam a coleta, a de condicionamento, armazenamento, tratamento e encabeamento, a
à disposição final dos resíduos radioativos, em especial considerando a previsão de construção de novo galpão para depósito sobre embalamento e movimentação dos resíduos radioativos, tais atividades sejam precedidas de fiscalização prévia pela segunda RE para que possa apurar as condições de segurança dos trabalhadores em conformidade com as normas da CNEM. Nego provimento ao recurso do autor, MPT, improcedente todos os pedidos, caço a tutela de urgente deferida na sentença recorrida, inverto o ônus da sucumbência das custas processuais a cargo da União, calculado sobre o valor dado à causa na inicial, isenta, facultando a primeira regra requerer junto aos órgãos competentes devolução das custas que pagou para recorrer, após lance julgado, inverto também o ônus da sucumbência em relação aos honorários periciais, ora reduzidos para R$1.000 a ser quitados pela União, na forma da resolução número 66.210 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, senhor presidente. É a minha proposta de voto. Bom, senhor presidente, egrégia turma, com a devida vênia da proposta de voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, a proposta do Ministério Público é que, no mínimo, seja mantida a sentença. A prova pericial demonstrou que a indústrias nucleares do Brasil ela não teve ou não tem esse cuidado no que se refere a essas obrigações de fazer que foram deferidas relativamente ao pedido do Ministério Público. A própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, em suas contrarrazões, reconheceu que os espaços confinados, que são destinados à guarda dos resíduos radioativos produzidos por essa planta industrial, tem problemas graves de manutenção, inclusive de vigas, telhados, etc. Então, é com base na prova produzida que o Ministério Público propõe, no mínimo, a manutenção da respeitável sentença recorrida e pede ainda que o seu recurso seja provido no que se refere a esses espaços confinados que não são destinados à utilização humana, obviamente em razão da radioatividade encontrada nesses locais, que essa obrigação seja deferida. Justiça. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, não obstante a brilhante sustentação oral do Ministério Público, sempre atuante, eu estou entendendo aqui que data máxima vênia, a prova pericial não foi exatamente nesse sentido, não. A prova aqui foi exatamente, o perito, ele ignorou aqui a documentação que foi apresentada pela empresa em relação a 2 funcionários que trabalhavam na planta industrial e exatamente com os maquinários que lidavam com o material radioativo. E a empresa apresentou data máxima vênia, o que também não foi considerado pela sentença, a documentação pertinente aos cursos de proteção, de radioproteção, que essas pessoas que trabalhavam com esse material radioativo, com maquinário e com os equipamentos que lidavam com esse material radioativo, eles tinham sim cursos de radioproteção, ou seja, eles eram capacitados para trabalhar ali. E um dos funcionários que não tinha esse curso, na verdade, ele não presta mais serviços à empresa, porque ele era um funcionário terceirizado. E isso aqui foi ignorado no laudo pericial e também não foi levado em consideração na sentença. Ou seja, não há mais necessidade de se impor à reclamada que ela cumpra essa obrigação de lidar com funcionários com esse curso de radioproteção, coisa que os funcionários que atualmente trabalham lá já têm esse curso. Com relação a essa guarda de um material radioativo aqui chamado Torta 2, data vênia, a empresa, inclusive, ela tem como sócia majoritária a própria CNEM. Evidentemente que ela está cumprindo, então, as regras da CNEM. Ela é uma empresa ligada à Comissão Nacional de Energia de Energia Nuclear. E, inclusive, para fazer, o próprio perito apurou, para fazer até o escoramento do material que está lá armazenado, que, diga de passagem, já está lá armazenado há 20 anos, não causou qualquer risco até o momento
para qualquer trabalhador que trabalha naquela planta industrial, não trouxe até o momento, mais de 20 anos que está lá, não trouxe qualquer tipo de problema, e isso mostra exatamente que a empresa vem cumprindo as determinações da CNEM. Toda vez que ela vai fazer uma movimentação com esse material, ela já tem tomado as providências de avisar e de ter autorização prévia da CNEM. Data máxima vênia, eu não vejo, então, nesse estado de coisas que a empresa seja condenada à prestação de obrigações de fazer que data máxima vênia ela já está fazendo. Peço vênia para manter minha proposta de voto. Eu atuo nesse processo também. Eu tive uma certa dúvida com relação a esse material. Confinado. Embora tenha muito tempo, o perito elencou lá que há um problema de corrosão dos tambores e os Que já está lá há muito tempo. Sim, mas eu acho que isso só agrava o risco. Eu fiquei preocupado com isso. Então, por essa questão, eu acho que... E aí não tem como dizer que o risco não alcança os trabalhadores, né? Nessa questão... Há 20 anos, não afetou nada. A minha ressalva foi com relação a este ponto, que eu acho que neste ponto o Ministério Público teria razão. Fiquei preocupado com este ponto. Senhor presidente, eu da Fênia, da sustentação, o que me impressiona nesses autos é o fato de que essa empresa, que, salvo engano, tempos passados, já foi até uma estatal, ela foi privatizada, mas o sócio majoritário dela é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, se é uma questão, a NR12, ela trata dessa forma genericamente, que é a base, que é a base de sustentação dos pedidos do Ministério. E a Comissão Nacional de Energia Nuclear, melhor do que nós todos, inclusive do que o MPT, tem competência para isso. Há 20 anos. Sabe? Então, acho que ela reconhece realmente, o doutor Eduardo lembrou nas contrarrazões, ela faz uma menção a esse fato. Mas eu acho que se houvesse realmente esse risco que o Ministério Público entende haver, a própria CNEM já teria tomado uma providência, sendo ela o ente responsável, né, por essa, enfim, ela que é responsável por isso tudo. E ela é a sócia majoritária, inclusive, da empresa. Né? Então, eu data vênia, eu vou acompanhar o voto do relator integralmente, sem nenhuma restrição. Então, prevalece o voto do relator, eu fico vencido parcialmente. Muito obrigado. Agora, eu submeteria à turma o seguinte: nós ainda temos 3 sustentações à distância e ainda temos um número razoável de processos que serão julgados ainda sem ser à distância. Como já a outra sessão nós já estamos atrasados, eu acho que seria talvez o caso da gente mudar de plenário. Vamos lá para o... Eu tenho que consultar. Tem como fazer lá? Tem como. Não, então, liga para ele, por favor. Inclusive, a minha preocupação maior é a sustentação à distância. À distância, Ainda tem 3. Não, acho que 4, 3 localidades. Hoje, infelizmente, nós tivemos... Primeiro tivemos o atraso de elevador. Atrasou quase. Só tinha o elevador funcionando. Eu acho que o atraso maior foi esse. Depois tivemos uns discursos, até eu sou parcialmente culpado disso, foram os advogados que falaram sucessivamente para despedir dessa humilde pessoa, então atrasou um pouco. Mas o atraso maior foi de... Foi o elevador. Só tinha um elevador de manhã e um público lá embaixo, tinha fila lá. Quanto a essa questão do... Vamos para onde? Nós vamos para onde, então? Vamos lá para o seu prédio. Para cima? Para minha casa? Não tem ainda a distância, só a distância, né? Não, ainda tem... Não, a presencial sem nenhuma, mas não tem. Presencial, acho que acabou. Tá ok. Só a distância? Só tem 3 sustentações em 4 localidades. Como é que pode? Pode explicar aqui então? Pode, né? Vai prosseguir. Dois lugares diferentes?
até o doutor Eduardo vai ter que sair atrás da gente. É, turma itinerante. Horas itinerantes. É no 10º lugar. É, pequenininho.